Bom, eu e Ana vamos falar sobre esse filme O Quarto ao Lado, que tem como diretor e roteirista o Pedro Almodóvar. Foi lançado em 24 de outubro de 2024 e eu peguei uma pequena sinopse, eu espero que todos vocês tenham assistido, né, o filme, mas ele traz a história de duas jornalistas, a Ingrid, que é a Juliana Moore, e a Marta, que é a Tilda Swinton, que elas tinham sido muito amigas. Eles colocam aqui na juventude, mas eu não acho que é na juventude, não. Elas eram já mulheres adultas e tinham um trabalho de ligado com o jornalismo, essa coisa toda. E trabalhavam para uma revista. Mas passaram muitos anos sem ter contato uma com a outra. A Ingrid, que a gente conhece ela logo assim que o filme começa, né? Ela numa apresentação de um livro dela, uma fila enorme de pessoas querendo a assinatura dela naquele livro, que era um livro que falava sobre a questão da morte, do medo da morte e outras coisinhas mais. E ela, então, era uma escritora de ficção e a Marta. Peraí, que tem. Peraí. Um minutinho só, gente, porque eu vou ter que botar a Suzana para dentro. Ela não está sabendo como entrar. E essa outra se tornou uma correspondente de guerra, né? Então vocês imaginem a, a diferença, né, de uma para outra, porque enquanto uma fica lá no mundo da fantasia, né, das emoções que falam através do pensamento dela, aquela coisa toda, a outra vive a vida e a morte em tempo real, né? Então, a gente vê que eu vou pedir à Cris para mutar o seu. Já mutei seu. Então, elas foram para a vida, assim, caminhos muito díspares, mas eu acho muito bacana essa questão da amizade, que não importa se os caminhos são paralelos ou até díspares, mas quando você é amigo, você é amigo. Aquilo fica meio que vinculado a você, em você, fica marcado em você, né? É, essas circunstâncias de vida e de trabalho afastaram, né, as duas. Sendo que Marta, né, ela vai para coisas ligadas à morte direto, ao sofrimento, né? Ela é uma correspondente em lugares não só de guerra, mas também de barbáries, né? A gente vê ela com um amigo dela tentando ajudar um pessoal a sair daquele lugar e os homens dizendo, não, nós não vamos sair daqui, porque este é a única forma de nós enfrentarmos essas pessoas. E esses homens acabam morrendo. E, e Marta tem uma filha essa que nunca a perdoou, porque ela sempre viveu para o trabalho. E essa filha foi meio deixada ao largo. A gente não sabe bem quem a criou, quem foi que ficou responsável por ela. E
ela descobre que está com uma doença terminal, né? E aí isso dá uma guinada na vida dela total, porque nessa situação extrema de vida e morte, a Ingrid e a Marta começam a se aproximar e ficam diante de um dilema moral, né? Essa é uma sinopse que eu estou falando um pouquinho dela e fazendo alguns acréscimos, e é do Adoro Cinema, tá? E esse filme conquistou o Leão de Ouro em Veneza em 2024, né? E a Tilda competiu com a nossa querida eh, Fernanda Torres, né? E a Fernanda, quando ganhou o Globo de Ouro, ela foi uma das mais entusiasmadas quando viu a. E engraçado que a Fernanda, num programa desses do Porchat, ela havia dito que se ela tivesse um dia para escolher para ela ser uma pessoa, ela gostaria de ser. Ela até nem sabia direito o nome daquela. Ela falou aquela atriz, Tilda, e aí ela não sabia bem o sobrenome, aí o Porchat ajudou. Então, quer dizer, é interessante haver já uma conexão assim bacana entre essas duas personagens, né? Como pessoas, né? A Tilda e a nossa Fernanda. Bom, então a primeira coisa que eu pensei, porque eu vou falar um pouquinho, depois a Ana vai falar um pouquinho, né, Ana? Sim. E estou vendo aí nossos queridos amigos chegando, um casal que eu amo e adoro, Ah, Ana Cristina e o Luiz. Muito feliz de você estar aí, Eliane, Sônia, Cássia, todo mundo querido. Bom, o que significa no nosso imaginário o quarto ao lado? Que esse é o nome do filme, né? Que fantasias a gente passa na cabeça quando a gente lê esse título, sem você nada saber do enredo do filme? Então eu deixei a minha imaginação fluir e vieram as seguintes questões na minha cabeça. Quarto ao lado é o desconhecido, é o vazio, é também uma história de vida, porque você não sabe no quarto ao lado o que que tem, o que que deixa de ter, né? É um enigma, também é um campo repleto de energia desconhecida. O quarto ao lado é o meu vizinho que eu não sei quem é. Mas o quarto ao lado também podem ser as minhas incoerências, os meus aspectos sombrios, aqueles aspectos que eu desconheço no meu eu e vejo projetado através dos outros, com, às vezes, uma grande carga emocional colocada em cima. O quarto ao lado é aquilo que nada sei e um dia poderei conhecer ou não, né? São também os entulhos abandonados dos fatos esquecidos da própria existência nossa. E por aí vai, né? Mas quando a gente assiste ao filme, Quarto ao Lado, o que a gente percebe é que esse quarto ao lado fala profundamente da amizade, daqueles amigos que não precisam estar constantemente juntos para serem amigos. Fala do que a gente chama de amigos do coração. Quem na vida passa por momentos assim que o chão meio que se abre, se dissolve e parece que a gente está pisando em areia movediça, entende bastante essa diferença do que são amigos de vida e amigos do coração. Porque só os amigos do coração nutrem a nós e nos abastecem. Respeitam nossas escolhas e não nos julgam ou questionam. Eles apenas nos acompanham.
por mais que também estejam dilacerados e sofridos em seu interior. No livro que eu escrevi, A Transformação das Perdas pela Terapêutica Narrativa de Mitos, Sagas e Contos de Fadas, que é da editora Apres, em 2020, eu coloquei uma epígrafe de Sêneca, de 49 depois da Era Comum, no meu primeiro capítulo. E essa epígrafe diz assim: deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que talvez tu te espantes, a vida é um aprender a morrer. Pois só em contato com a morte, com o tempo do nunca mais, você começa a desenvolver uma maior consciência de si mesmo. Hoje nós estávamos lendo com a nossa colega Susana Child, Brás Cubas, que é um morto que escreve a história dele. Mas é ali que a gente ganha consciência de si mesmo. Porque toda perda, ela cria um vácuo, né? O campo de energia fica esvaziado, porque a energia investida naquela relação, ela volta toda para você de uma forma assim. Por isso é os choques que a gente releva quando alguém morre, né? E, e essa energia mostra que aquele que permanece vivo é que recebe toda essa energia e toma consciência da sua fragilidade, da sua impotência frente a essa morte, ou frente a essa energia que volta para dentro de si. É normal se ter insegurança, impotência, dor, sofrimento, tristeza, solidão, porque tudo isso, dessa energia que é jogada de volta para a gente, torna o indivíduo miserável e muitas vezes desorientado. E aí, é nesse momento que o sujeito absorve a sua insignificância, a sua imensa quantidade de não ser, porque novas formas de coragem e resistência crescem, e uma maior parte da existência vai se concentrar e vai emergir então a consciência. Eu acho que foi muito o que aconteceu com a Marta, quando ela se vê frente àquela morte eminente, que nada mais tinha para ser feito em relação à patologia dela, ela começa a buscar dentro dela o sentido da vida. Então, essa história, né, nesse filme, que nos foi trazida pela Sétima Arte, se ela nos toca, ela é abrigada em nosso coração e em nosso corpo algo ressoa. Em nosso interior, algo ecoa, gerando a essência humana. A vida a ser vivida com sentido pela alma. Perder ou ganhar algo é mudar de condição, é transformação. A morte do outro transforma não só o morto, mas todo aquele que também permanece vivo e que convive com aquele morto, né? Conviveu. E em nosso filme isso é bastante evidente. Tanto que a amiga Ingrid, quanto a filha Marta, e também o personagem Damian, aquele homem que foi no passado compartilhado por elas duas, vão precisar elaborar a morte de Marta, pegando aquela emoção bruta que avassala e assusta, e vão ter que refiná-la, né? Refiná-la através da reflexão, para então poder absorvê-la. E isso demanda tempo. Recording in progress. Mas demanda tempo por quê? Cássia, você desliga um porque está com uma. É, porque aí daí a importância do luto. Nós temos que viver o luto por tempo. Muitas vezes é um tempo muito maior, porque
aquele que partiu, ele precisa ser falado, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser cuidado, né, na sua ausência, justamente para trazer uma luminosidade a esse tempo de dor, de limbo nebuloso, o que a alma vive quando ela perde algo para sempre. É o tempo do nunca mais. Nunca mais eu vou ver aquela pessoa. Nunca mais eu vou estar em contato com ela como um corpo físico, né? E aí, quando você elabora essa perda, você implica uma ampliação de sua consciência, da sua capacidade de se encontrar através da emoção com o seu próprio mundo. A emoção é a condição indispensável para que a elaboração se faça. Hoje nós estamos falando no nosso texto da dificuldade do personagem aprofundar as emoções dele. Ele tem muito medo de, de sofrer, de entrar no sofrimento. Ele foge do sofrimento, né? Porque ele provavelmente não tem uma estrutura egóica suficiente para entender que para se crescer, para se amadurecer como ser humano, nós precisamos, entre outras coisas, aprender que o sofrimento faz parte da existência humana, né? Que o ordinário da vida é muito mais constante do que o extraordinário. E o extraordinário nos aparece eventualmente. E a gente tem que aproveitar ele de uma forma bastante interessante, porque são pontinhos que vão sendo colocados para nos abastecer de energia. Então, a emoção, como é uma condição indispensável para que essa elaboração se faça, nós vamos ver que o tempo da emoção é um tempo filigranado, e ele corre de modo lento, e ele precisa ser assim, porque só assim a alma se fortalece e aí ela tem uma representação vibrante dela em dentro de nós. No nosso filme, as cores também fazem o nosso emocional vibrar. São cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, já dizia a canção, né? Essas cores vibrantes, elas se misturam com as imagens de uma cidade cinza, mas também de uma casa no meio de uma natureza solar, não só em suas cores, como também nos sons dos pássaros, nos cheiros que eles falam, dos cheiros que eles sentem naquele lugar. Para Marta, uma correspondente de guerra, que tinha, né, a senhora que palita os dentes constantemente ao seu lado, escolher ficar dentro da natureza viva, com as diferentes tonalidades de verde em suas árvores, e tomando banho de sol na espreguiçadeira, é dar luminosidade, vitalidade ao morrer, pois esse é o caminho do viver. Nossa última transformação é o sentido do existir. Sabendo-se vítima de uma doença incurável, Marta escolhe morrer com dignidade. Aparentemente, desculpe, em seu viver, a morte foi muito mais presente em sua vida do que a própria vida. Ela não conseguiu ver a mãe, né? Ela ver a mãe nela, ela nunca conseguiu ser uma mãe daquela filha. Ela não conseguiu ter um parceiro amoroso. A filha dela é super distante e sem qualquer relação de intimidade com ela. E ela, apesar de justificar a amiga que ela engravidou quando ela era muito nova, ela era uma adolescente, essa desculpa não a liberta do seu próprio julgador interno. Porque internamente ela se julgava o tempo todo vendo o distanciamento daquela filha da mãe que ela nunca foi, ou que ela podia ser, né?
Bom, o único laço vivo na vida de Marta, quando a gente começa a entender o processo, é a própria amizade com a Ingrid, que é a amiga que teme a morte e o morrer. Porque ao morrer, o que que acontece? Você se transforma, você muda. E Marta, que viveu uma vida morta, a gente pode pensar assim, ela agora vai ter uma morte viva, vestida com um vestido amarelo ovo, com os lábios pintados de vermelho vibrante. É assim que Marta morre. E o sol a banhando e a inundando de luz o próprio corpo morto. Marta aparenta dormir, tal como a morte dos homens da Idade do Ouro, que Hesíodo relata em seu poema, quando diz que os homens da Idade do Ouro, ao morrer, eles, na verdade, caem num sono profundo. A cor amarelo-ovo é assim nomeada porque ela se assemelha à cor da gema do ovo, que é o espaço onde a vida em possibilidade de vir a ser se encontra presente. Vocês sabem que todo ovo, na gema, se você pegar aquele ovo e colocar num lugar que tenha luz, aquecer ele, ele vai se transformar num pinto. A vida está ali. Tanto que quando existe a fecundação de um óvulo pelo espermatozoide no ser humano, né, a célula formada chama-se embrionária, é denominada célula-ovo. Então, ao vestir essa cor amarelo-ovo, Marta vive. Nós temos uma colega da terapia de família, Vana Puviana, que é uma italiana, que em seus cursos e livros ela fala muito das cores do arco-íris. O arco de íris. Que o arco-íris Íris é a deusa da comunicação entre os deuses do Olimpo e as mulheres mortais. Ivana diz que o verde para o amarelo, né, quando você sai do verde e vai para o amarelo, e é assim que acontece com Marta, né? Ela entra naquele mundo verdejante de árvores centenárias, de pássaros, etc. Você sai do crescimento para a maturidade. Porque quando o grão é verde, ele está em crescimento, mas quando ele é amarelo, ele está maduro. E aí nós o recolhemos, porque justamente por estar amarelo, ele agora pode ser recolhido. Então, também representa essa cor amarela a seletividade e a capacidade de escuta, a criatividade, a escolha da, de você ser capaz de escolher e também a intuição. Quando você liga o amarelo com o corpo humano, você liga ele ao nariz, que é ao faro, que, aliás, é um dos é, como é que se diz, sentidos que o homem perdeu mais rapidamente, né? Então, a cor amarela representa essa força intuitiva. Já o vermelho, que está na boca da Marta, é a última cor do arco-íris e representa a realização do projeto inicial, que o projeto inicial dentro do arco-íris, a cor é o índigo. Começa com o índigo, aquele azul escuro, né? O vermelho é uma cor de ação intensa, de velocidade, de energia,
estimulante e é a mais rica em energia e expressão da força vital. Então, o vermelho, essa cor estimulante, é o desejo de viver intensamente a vida. Pelas cores, nós vemos que Marta agora vive. Vive como os daimones epictonoi, que é a titulação dada no mito grego dos homens da Idade de Ouro, quando eles morriam. A eles era dado um privilégio especial, um privilégio real, porque aí eles passam a ser mediadores entre os deuses e aqueles que estão ainda vivos. Então, eles assumem nessa outra vida duas funções que definem a virtude de um bom rei. Isso na concepção mágico-religiosa da realeza grega, como filaques, que são guardiões dos homens, velando pela justiça, e como plutodotoi, que são dispensadores da riqueza, fecundando o solo e os rebanhos. Ingrid é agora também uma mulher diferente, audaciosa, enfrenta o inquérito policial representante do patriarcal repressor, bastante radical, do qual até mesmo a escolada advogada de Damian reclama. Nossa, eu nunca vi uma coisa desse jeito, que homem horrível. Se antes Ingrid era uma assustada com a morte, agora ela encara de frente. Não está mais temerosa dessa companheira constante, e sim aceitando sua presença e pertinência. Ingrid agora está apta a ajudar a filha de Marta a poder conhecer melhor a si mesma, conhecendo melhor a história da sua própria mãe. O Damian é um homem que luta contra os efeitos climáticos sobre a humanidade, que a princípio assustavam muito a Ingrid, ela não gostava nem muito de conversar com ele isso, por causa dos julgamentos dele fatalistas em relação ao futuro obscuro da nossa espécie. De alguma forma, Ingrid, por acompanhar no quarto ao lado os últimos momentos de Marta, é tocada inconscientemente pelo mito de Prometeu e Pandora, né? Que mesmo que todos os males do mundo tenham sido libertos, dentro da jarra de Pandora ficou a esperança. Então, isso é a minha leitura, e agora a Ana vai complementar com a leitura dela, tá bom? Não, não vou complementar, porque você já explanou muito bem, é muito bonito sobre o filme, as pessoas vão querer falar, mas eu queria falar um pouco, exatamente aqui hoje, tem várias amigas, né? Sobre a amizade nossa, né, Sueli? Que já dura lá seus 50. Não fala o tempo, não, né? E outras amigas queridas de longa data também que estão presentes, e as novas amizades que também a gente cultiva com muito carinho, porque nesse filme, Almodóvar, né, maravilhoso, ele retrata a amizade como um eixo emocional que sustenta toda a narrativa do filme, né? A gente vai vendo que é uma trama que gira e você vê que ela vai procurar amigas de longa data e elas temem fazer isso, né? Elas fogem dessa, que é uma guerra, né? A morte é uma coisa que a gente teme, né? Raras pessoas não temem a morte. Então a trama vai nos levando junto com ela a buscar como ela ia resolver essa situação saindo de dentro dela, que era uma mulher fortíssima, né? Depois a gente vê a retrospectiva da vida dela, ali diante da guerra com aqueles amigos, enfrentando. Então, ela enfrentou a morte como uma guerra também, eu vi assim, não é? E mais fica uma
uma coisa guardada dentro de nós, que a eutanásia ainda é uma coisa muito difícil de ser aceita pelas pessoas, né? Porque na hora H, a gente via aquela cena, né? O quarto ao lado, quando ela ia, um dia que a porta estava fechada, ela chegou a se assustar extremamente, como é que ela ia fazer, não estava preparada, e toda aquela preparação da própria, né? Da própria. Ficava muito difícil essa história da morte na nossa vida, que é o nosso trabalho enquanto psicólogo, né? A gente trabalha o tempo todo com esses temas, mesmo não precisa ser a morte total, mas a morte de um sonho, a morte de um desejo, e nisso vai se transformando numa coisa muito temerosa que é a eutanásia. Então, a amizade nesse filme, esse eixo, né, emocional que sustenta essa narrativa, essa beleza do contato diário, né, o esforço mútuo das personagens de serem boas companheiras, a forma difícil que ela teve de conquistar, porque ela teve que reconquistar, porque aquela amiga estava afastada dela um tempo. E ela teve que reconquistar aquela amiga, provar para ela por que que ela precisava morrer. Quer dizer, é um tema extremamente interessante, a gente fica presa ao filme o tempo todo, porque vai criando ali um espaço de honestidade, de apoio mútuo. Essa amizade entre a Ingrid e a Marta, né, é retratada como uma força vital que proporciona conforto, compreensão em meio à dor e à iminência da morte. Então, o que mais me tocou foi essa trama que nos leva a olhar para uma amizade, né? E eu comecei a refletir também sobre as amizades minhas, né, da minha vida, que eu passei por um luto há um ano e meio e vi como era importante a gente ter as amizades nessa hora ao nosso lado, o quanto importa, o quanto vale para sustentar aquela dor, né? Para fazer com que a gente aceite que um dia a gente vai morrer, porque um dia a gente vai morrer, só que a gente não quer pensar nisso, né? A gente quer afastar essa ideia e achar que nunca vai chegar esse dia. Mas quando a gente passa por isso, a gente entende que esse quarto ao lado apresenta uma amizade não apenas como um vínculo afetivo, mas como uma forma de resistência e humanidade frente às adversidades da vida. Então, agora, eu não quero ficar falando mais, porque eu quero ouvir das minhas queridas colegas também sobre isso, que eu sei que todo mundo quer falar sobre esse filme hoje. Esse filme é instigante e nos leva a muitos lugares desconhecidos da nossa mente, não é? Então, eu gostaria de ouvir as colegas agora. Aberto aí para vocês trazerem a colaboração de vocês, né, a partir da fantasia do que é o quarto ao lado, né, na nossa alma, na nossa história, na nossa existência, né? Oi, boa noite. Posso falar aqui? Estou aqui com Pode, quem tô com é? meu Quem é? querido aqui. Ah, Ana Cristina, minha querida Ana. Fala, Aninha Não, porque querida. esse filme foi muito interessante, porque nós fomos ver o filme, a gente vê muitos filmes, né? Estamos muito em casa. E esse eu adoro Almodóvar, né? Sempre alguma coisa muito instigante, muito reflexiva. E a gente não sabia qual era a sinopse, né? Isso que foi bem interessante, né? E aí, quando a gente viu, deparamos com, né, com um filme impactante, bonito. Ele é um filme bonito, né? Muito É, bonito. É uma coisa, ele é eu fiquei encantada, foi um filme que me encantou. Olha eu trabalho com morte há algum tempo, meu só, eu tenho um grupo, mas eu e o Luiz está passando, ele pode falar um pouquinho da situação que a gente está passando, e pensar sobre a questão da morte, da vida, da beleza, da natureza. Só ali fiquei pensando, eu fiquei assim, gente, acho que eu quero isso, sabe? Se eu tiver uma notícia como essa. Eu não sei se eu vou continuar tratamento, né? Eu trabalho com oncologia há muitos anos, mas uma coisa que eu fiquei curtindo com ela aqueles últimos
dias naquela casa, naquela natureza, com aquela amiga. Agora, também um outro lado, que é ela não ter que buscar essa amizade, porque ela não construiu, né, esses vínculos, não construiu, não manteve, não fez na manutenção, porque ela viveu sempre na guerra, sempre com coisas muito, né, na hora, no momento, e acabou que não deu tempo, mas ela conseguiu depois rever. E com a filha, né, que no final parece que ela tinha um carinho, mas não conseguiu também trazer a filha. Então, algumas coisas muito interessantes, mas eu achei assim, trouxe à luz assim. Morrer é o fim para uma coisa, para esse lugar aqui, mas pode ser um fim melhor. Apesar da eutanásia no nosso país não existir, lá também não, né? Ela teve que fazer, e ela Sim. é muito programada, e mesmo assim teve sanção, né? A Ingrid, mesmo assim, foi procurada pela polícia, o delegado lá ficou em cima, enfim, Não, investigou, aquele homem não como queria. se não tivesse E- direito, né? Assim, porque É, essa é uma questão muito bioética, direito a viver e a é. morrer que é uma questão. Mas é isso, foi muito lindo. Eu tô aqui porque, assim, tinha que falar desse filme, mas todo mundo vai falar aqui também. Mas foi um filme muito bacana e eu não esperava. E foi bacana. E no momento que nós passamos aqui, né, Luiz, quiser falar um pouquinho para dar espaço para todo mundo, do impacto dele passar nesse momento aqui. Boa noite para todas, né? A Cristina me convidou para vir aqui ouvir vocês, e até. Também convidei. É, Exato, ela falou que foi convidado, por isso que eu estou aqui. Porque eu estou vendo aí vocês falando, mas assim, a visão de cada um que vê esse filme depende da situação que cada um está também passando, entendeu? Eu, por exemplo, esse filme me tocou profundamente porque eu me identifiquei com a pessoa. Uhum. Para quem não sabe, eu passei há pouco tempo, eu descobri que eu tinha um câncer no intestino, tive que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia complicou, enfim, eu fiquei durante 26 dias na UTI, muito mal, entendeu? Entubado e tudo mais. Então, quimioterapia. eu consegui passar por isso, quimioterapia também, Não deu, né? que foi difícil e tal. Então, a gente começa a rever muita coisa, tá? Muita coisa. Porque quando a gente é mais jovem, a gente é invencível, a gente é imortal, né? Mas aí depois que a maturidade, eu gostei desse amarelo, do Do verde, eu vermelho, gostei muito das disso. cores, né? Quando a gente vai chegando na maturidade, e principalmente quando acontece uma coisa como aconteceu comigo, e aí eu vi isso lá desenvolver no filme, que ela chega a um ponto que ela fala: não, eu não quero mais, não quero mais fazer tratamento e tal. Porque eu, por exemplo, eu fiz um tratamento agora de quimioterapia e que foi pior do que a minha cirurgia. Eu fiquei muito mal, muito mal. Entendeu? Então, eu me identifiquei demais com esse filme. E aí, eu digo a vocês o seguinte: eu realmente ouvi nesse período a finitude. Você Uhum. começa a entender a finitude. Uhum. Você está Uhum. perto dela, você entende que ela existe e que você está lutando para não chegar a essa hora, entendeu? Mas ela existe, ela está ali. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, um chamamento para uma Copa do Mundo que vai ter em 2000, que nós 2040, 2000 30. e não sei quanto, aquilo eu dou uma parada para pensar. Falei assim, pô, eu começo a fazer conta. Pô, quantos anos eu vou. Entendeu? Então, essa finitude, essa entender essa finitude chegou para mim. Eu encarei ela agora, tô levando numa boa, entendeu? Tô bem agora, tô mais disposto, tô forte, tô fazendo minhas coisas novamente, mas realmente mudou muito e me identifiquei demais com a pessoa do filme. E eu achei, É. vamos para fechar aqui, eu achei assim, a gente olhou a beleza da morte também, né? É, Uma morte que pode ser bela, pode ser construída, pode ser pensada, pode ser é, vivida. é, Não é uma morte vivida, como você falou também. Você falou. eu tive uma família que meu pai e minha mãe, desde que eles tinham em torno de 40 e poucos anos, ela tinha 40 e pouco, eu tinha 50, ele era 8 anos mais velho que ela, eles se prepararam para morrer, porque eles queriam ser cremados. E aqui no Rio de Janeiro não existia essa possibilidade.
E eu disse a eles: olha só, vocês podem querer morrer, tinha que ser levado para São Paulo. Mas você deixa também o cheque assinado, porque eu não vou tirar do meu dinheiro para levar vocês para São Paulo para ser cremado. A não ser que fizesse igual naquele filme que leva o morto sentado no carro, né? E aí eles tinham isso, eles tinham na gaveta do móvel lá da casa deles, que tinha a roupa que eles iam botar na morte, o do coisa dizendo que eles queriam morrer cremados, e tinha o cheque também. Mas aí depois o cheque não precisou, porque aí já apareceu aqui no Caju, o crematório. E finalmente apareceu aqui no Parque da Colina, e eles ambos foram cremados, e as cinzas dele foram jogadas aqui na minha casa, na casa da minha irmã, quer dizer, foram em momentos diferentes, e também um pouquinho em Itacoatiara, que era um lugar que meu pai e minha mãe iam muito. E eu tenho um filho que quem conhece sabe que ele é muito, assim, engraçado, meio safado. E a Nina que foi jogar as cinzas de meu pai na praia de Itacoatiara. E aí esse meu filho, Max, na hora que as cinzas foram jogadas, entrou uma mulher boazuda dentro do mar. Aí, vozinho, hein? Vai pegar essa, hein? Não sei o quê. Então, agora, houve uma coisa que aconteceu na nossa casa, na minha e da minha irmã, que a gente não sabe explicar. Nós temos as nossas casas são cercadas desde que jogamos essas cinzas da minha mãe, principalmente da minha mãe, meu pai também, mas depois que foi jogado da minha mãe, então é uma coisa que eu vou sempre esquecer o nome da planta, eu não vou lembrar nunca, eu faço um esforço danado, porque é uma planta que não nasce assim, que é a gente plantando, ela nasce por acaso. E era uma planta que minha mãe adorava. Ana, você lembra o nome da planta? Eu não sei se. Depois se lembra, depois se lembra. Depois, se eu não conseguir, no próximo Cineclube eu mostro a planta para vocês. E nós somos cercadas por essa planta. As nossas duas casas ficaram cercadas por essa planta. Então, meio que dizendo assim, estamos aí, não deixamos de estar junto de vocês, né? Então, eu acho que esse hábito de falar da morte também é muito importante dentro das famílias. Porque tem família que não pode, não fala disso não. Hoje, eu levei meu netinho à natação de manhã cedo, e quando ele estava almoçando aqui em casa e eu cheguei do mercado, não sei por que motivo, nós falou alguma coisa, ele perguntou para minha filha alguma coisa sobre morrer. E aí falou assim para mim: Você tá velhinha, hein? Você vai morrer. Primeiro, eu falei assim: Ah, tô doida que eu morra mesmo para deixar vovô para você. Você ficar cuidando de vovô, tal. Aí minha filha: Pelo amor de Deus, mamãe, não faz isso não sei o quê. Aí ele falou assim. Aí eu falei para ele: Mas não é só gente velha que morre, não. Ele falou: Não. Eu falei, não, porque ele está 6 anos, 7 anos, é a idade que a criança começa a entender que tem o ser e o não ser, né? É nesse momento que eles começam a compreender que existe vida e morte. Eu falei, não, meu filho, tem bebezinho que está dentro da barriga da mãe e morre. Tem bebezinho que nasce e morre. Tem pessoas jovens que morrem. A morte está sempre junto da gente, que a gente está vivo. Aí ele falou assim, mas eu não vou morrer agora, não. Eu falei, não, menino, não estou dizendo que você vai morrer, bom, pode ser até que você morra, não sei. Mas não é o caso. Mas, normalmente, as pessoas mais velhas morrem porque já estão há mais tempo vivendo. Então, isso de falar sobre o viver e o morrer para os mais jovens é muito importante. Eu me lembro de uma época, alguns de vocês devem lembrar, que as crianças não podiam ir ao enterro. Não, não leva a criança para o enterro, não, não, não leva, não, que isso é. Gente, o enterro faz parte da vida, não é? Então, Mas na nossa sociedade ainda é o um nega, tabu. né?
nega a existência da morte. Você vê os nossos médicos, eles só são preparados para esticar a vida. É, Agora que está começando a aparecer um povo que começa a trabalhar com uma, uma coisa de dar um final digno à pessoa, de não ficar esticando, 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 né? Mas é muito difícil isso, gente. Pois, Cíntia, vai, fala, que bom. Esse tema da morte, ele é um tema realmente interessante. E eu acho que é exatamente de alguma forma isso que me tocou no filme. Na verdade, eu fui ver o filme mais para vir assistir a vocês aqui, Uhum, porque eu acho que é uma temática, assim, que é exigente, né? A não ser, assim, Ana Cristina e Luiz, assim, que estão vivendo a coisa, aí eu acho até que fica interessante porque dá mais repertório para estar atravessando essas searas que às vezes, né, esses pedaços de caminho que às vezes nos tocam. Mas uma coisa que eu gostei muito, duas, né? Mas uma é isso, é o direito de uma morte digna, de poder escolher e falar disso, né? O que me fez levantar a mão aqui agora é essa tua fala acerca da nossa cultura hoje e assim, a sensação que dá é que a morte é uma derrota, é, né? E é isso que é muito bonito no filme, que ele é vivido de uma maneira, sabe, de realmente poder integrar, né? E como sugere Jung, né? Enfim, tá? A vida e morte é para a par, é pau a pau. Então, sabe, é uma coisa assim, realmente isso que você falou, de viver a morte. E é. nesse sentido, o filme, o colorido, ela que está morrendo, as roupas dela. Uhum, São assim um acontecimento, né? E muito vivo, muito colorido, né? é, eu E acho que isso ela, a traz Tilda é isso, um, né, Cíntia? Traz isso dessa vitalidade de estar é, viva para a morte, é. E ao né? mesmo tempo, aqui de uma maneira ou outra muito estranha também, a Tilda, ela é assim um ser meio único, né? Ela tem Uhum, uma coisa meio estranha que provoca quase que como ela nos empresta uma distância quase que para olhar o que é a morte humana a partir de um lugar meio alien, sabe? Assim, com uhum, carinho eu tô falando isso, mas uhum, eu acho que acaba acontecendo um jogo desse tipo ali, né? E a outra uhum. coisa que é interessante que foi suscitada pelo teu comentário, Sueli, que eu não tinha parado para pensar, é quando você pergunta o quarto ao lado, né? E o quarto ao lado acontece dentro de uma casa que, meu Deus do céu, que casa é aquela, né? Exatamente. Né? E aí tem toda aquela brincadeira de dentro e fora, e a morte acontece, eu adorei isso, acontece Do lado fora de da casa. fora, Acontece exatamente. fora da casa, mas a casa em si, como abrigo, fica preservada. Aham, Eu achei aham. isso tão bacana. Exato. Enfim, realmente Que eu acho que uma. até mostra isso, né? Que a morte dela, aquele corpo que morre, vai, É, mas a essência dela vai permanecer, não tá. vai se perder. E até nesta história que a amiga vai contar para a filha dela, nossa Exatamente. Senhora, isso é maravilhoso. É, Isso é maravilhoso. muitas nuances, né? é. Muito lindo. Eu aconselho a todos vocês que estão presentes aqui a escrever a história de vocês, para deixar para os seus filhos, netos, bisnetos, etc., porque aí verdadeiramente vocês serão imortais, entendeu? Porque a gente não morre enquanto se fala da gente. Quando se fala da gente, você vê, Sêneca está morto? Não. Aristóteles está morto? Não, né? Então, enquanto se fala daquele ser humano, daquele indivíduo, daquela bem ou mal, né? Porque também a gente pode falar mal para burro de certas pessoas. Hitler morreu? Não morreu. Até hoje se fala dele, né? Noêmia morreu, Sueli? Noêmia? Noêmia não, Noêmia está viva, né? Ivana. Toda noite eu falo com ela, toda noite eu falo com a minha amiga, não tem jeito, entendeu? Então, não morre, porque Eu está o escrevo tempo uma todo. poesia para cada Tá. neto, para quando eu morrer, cada neto que nasce, agora minha segunda netinha nasceu, está com uma semana, já tem a poesiazinha que eu faço.
Já dei só as peças, minhas Beleza. filhas. Só leiam para aí, não vão lembrar de mim, talvez, mas leiam para poder dizer que a vovó amou muito, que eu participei da vida até eu viver. E eu acho isso bom. E tem um museu, chama Museu da Pessoa, sabia? Que é um Sim. museu que existe virtual. Você pode deixar lá sua história, sua foto. Aham. Ele é um museu de mundo do mundo, também acho que é bem legal. Eu acho que a gente tem, hoje é um mundo tão grande, as histórias não são tão mais, né, inusitadas, mas são histórias todas importantes, né? Tá vendo? Eu estava vendo São Francisco de Assis, outro dia eu estava assistindo aqui, falei, Aham. nossa, que história linda, mas a minha história também é linda, não tem muito diferente de São Francisco de Todas Assis, as então a histórias gente são tem que deixar para lindas, o Ana nosso Cristina. legado mesmo. Até uma história, eu ontem estava escutando, que eu gosto de escutar umas coisas meio malucas, sabe? Eu estava escutando um rapaz que era um júri, e esse rapaz ia fazer 27 anos. E ele já tinha sido preso uma vez, e estava ali também com um mandato de possível prisão por latrocínio, quer dizer, morte, roubar e roubo junto, né? E aí, a, eu escutei aquilo e falei assim, meu Deus, que coisa triste para este homem, que é isso que ele vai deixar? Mas ele pode deixar uma história dramática e fazer com que outros, né, futuros nascidos naquela família digam, não, eu não quero isso. E outros que podem até continuar o processo igual, né? Então é muito interessante a gente contar histórias da nossa família para os nossos netos e filhos e tal, para eles saberem quem eles são. Eliane, fala aí. Cíntia, abaixa a tua mão, por favor. Ah, desculpa. Nada. Pronto. Não, o que eu... Oi, tudo bem para todo Tudo bom, mundo? Eliane? Bem, É um filme que esse filme é um filme bastante denso, né? Quando a gente começa a assistir, eu fiquei pensando, ah, meu Deus, será que eu vou aguentar até o final isso? Eu vou aguentar, né? Porque aquela mulher, a Tilda, ela é uma mulher que ela impacta assim pelo. Ela parece que não transmite nada, mas ela transmite tudo ao mesmo tempo, né? Ela tem um ar assim, uma de acho que foi assim, já falou da questão de alien, né? Ela É, parece uma é, pessoa assim estranha, é, né? é. E ao mesmo tempo impacta. E eu achei muito interessante quando, quer dizer, apesar de ser uma jornalista de guerra, ou apesar, ou talvez por causa disso, né? Como ela vivia, né? Ela vivia a vida que ela, quer dizer, a presença da vida estava no sexo, né? Ela teve muitos, né? Vários Parceiro. companheiros, várias pessoas, né? E Damian fala, acho que foi ele que falou, né? Que quando vivia com ela, cada momento de encontro sexual era uma coisa como se fosse sempre a última vez, né? Como se fosse sempre a última. Então era uma coisa bastante intensa. E ela dessa forma que eu acho que ela conseguia fazer os dois lados, né? Uhum. Entendeu? Quer dizer, a guerra, a morte está na minha cara, mas a vida está em mim, está no meu É. corpo, né? E achei também muito interessante, quer dizer, como aquela amiga dela, né, que conseguiu, apesar do pavor que ela tinha da morte, que na verdade ela não gostava de conviver com isso, ela conseguiu acompanhá-la de uma forma, com momentos muito sofridos, é claro, né? Mas que conseguiu conviver com isso sem perder a essência da vida, porque ela não Uhum. ficava se lamuriando, não ficava deprimida, né? Ela não perdia a essência. E o Damian falou isso para ela: você é uma pessoa que tem a capacidade de sofrer sem distribuir o sofrimento, sem que as pessoas sofram também, né? Uhum. Você consegue viver isso
e ser doce, né? Vamos dizer assim, quer dizer, mas doce, mas não negativista. Agora, acho interessante quando ela, apesar de estar ali por causa, acompanhando a morte, quer dizer, o caminho para a morte, ela não queria que falasse nisso. Quando ela Sim. falava em testamento, ela dizia, não vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar. Não, Isso vai acontecer, mas eu não e quero. Eliane, é muito interessante quando ela vai fazer os exercícios físicos, né? Ah, Vai lá com o personal. E aí é muito interessante que o personal percebe o sofrimento dela e diz: é uma pena que eu não possa te abraçar, porque lá nos Estados Unidos tudo é, não imagino, perigo abraçar, já vai achar que está comendo a mulher, tá? Porque era o que eu queria fazer agora para você, é dar um abraço, né? Conter ela num abraço, né? Porque ele viu que ela estava ali sofrendo em função daquela história. Cláudia, vamos lá, traz aí a sua colaboração. Maravilha. Eu queria Oi, mencionar. Cláudia, que saudade, Pois Cláudia. é, Ana, quanto tempo, né? Muito bom estar aqui com vocês. E assim, tanta coisa já falada do filme, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que, na verdade, o quarto ao lado sempre ficou vazio. Ela não Uhum. foi para o quarto ao lado, ela foi para o quarto embaixo, né? É a Então, quando a moça, né? gente. A Isso, Ingrid. É, a Ingrid, esse quarto ao lado, ele permanece esse enigma que você é. colocou muito bem no início, né? Porque ele fica desabitado, mas é uma casa toda de vidro, então a natureza exuberante entrando o tempo todo, a coisa das cores, né? Uhum. E no final, quando a filha chega, que é a própria Tilda Swinton, né? Só com Uhum. cabelo Verdade. ruivo, e ela entra assim, é uma coisa bem subversiva, né? Porque quando a amiga vê a Juliane entrando, é aquele susto, porque é como se fosse a Marta viva, Voltando na época né? da juventude, né? Exatamente. Então ela tem aquele impacto ali, quer dizer, é a vida chegando, né, naquele momento. E depois eu acho uma cena bonita quando a filha, coloca a camisola que a mãe tinha usado, Uhum. né, e deita ali naquela espreguiçadeira, meio que refazendo aquela posição ali da mãe, né, na morte. É. Então, também eu achei isso bem emblemático, bem interessante. E a camisola é uma coisa muito íntima, né? É, É aquilo que a gente bota quando a gente quer relaxar, quer descansar. Eu tenho uma é. camisola que eu já falei para meus filhos: olha, eu quero quando morrer, eu que bote aquela camisola em mim, Mas porque eu acho eu que adoro ela, sabe? isso, Eli, mas Então, eu falar com Cláudia, esse negócio do quarto vazio, eu acho que representa o vazio da morte também, Uhum, exato. não é? isso. O quarto ficou sempre vazio, né? É. Cássia, querida, você agora trazendo a colaboração para nós. Obrigada, gente, muito bom ouvir vocês. É, aqui em casa ninguém gosta muito do assunto, todos homens, né? E aí, quando eu dizia, parei de dizer, acho que eu não vou morrer, acho que eu vou morrer cedo, todo mundo da minha família morre cedo, não sei o quê, minhas avós, eu já superei a idade de vida das minhas avós faz tempo. Aí eu descobri um dia que meu filho mais velho, principalmente o mais velho, se sentia abandonado. Eu dizer isso Ai, que era como um abandono para interessante. ele, né? Eu parei de dizer isso, mas continuo pensando no assunto. E eu queria voltar aqui para o comentário da Ana sobre a amizade. Às vezes eu sou tão assim, cuidadosa com o que eu falo com as amigas, sabe? Porque eu ouvi há muito tempo atrás uma pessoa dizendo a intimidade é uma merda, porque começava com um excesso de intimidade, começava a desandar, sabe? Os comentários, a maneira de falar, todo mundo relaxa, fica todo mundo informal, e ele apontava isso toda hora, tá vendo? Se não tivesse intimidade, se tivesse mais cerimônias, se tivesse mais cuidado, isso não aconteceria.
E, no entanto, a Marta, né, sempre dizia o que ela pensava. Uhum, Mesmo que ela estivesse fazendo uma certa pressão na outra, porque a outra estava em dúvida, né? Mais no início, então, mais dúvida. Ela dizia, eu sei que você não gosta de falar do assunto, mas a gente precisa falar disso dessa vez, porque não sei o quê. E ela sempre colocava com muita sinceridade, não deixava de falar os assuntos, embora cuidadosamente. E ao terminar de falar, ela dizia assim, não com essas palavras, mas é assim, isso é como eu estou nesse momento, isso é o que eu preciso, uhum, mas você pode dizer não, uhum. você pode não querer, você pode não querer Ela dava o continuar. livre-arbítrio para a amiga. Deixava para outra o livre-arbítrio, né, para decidir, inclusive, até onde ela podia ir. E deu tão certo o negócio da comunicação entre elas de ser honesta, cuidadosa, sempre contextualizando. Eu estou falando, eu sei que você não gosta, mas eu estou falando Uhum, isso, que eu estou precisando, isso, assim, assim, que a amiga morreu e a outra, a escritora, de uma certa forma, teve o mesmo comportamento amigável com a filha. uhum, A filha chegou, ela acolheu, conversou, respondeu as perguntas que a outra fez, comentou até onde ela achava que podia comentar, deixou a moça ir lá fazer as vivências dela na casa, ver como ela se sentia, deixou embora. Então, eu acho que a amizade se perpetuou com a uhum, filha, né? Sem julgamento sobre. Embora ela tenha dito em algum momento, você e sua mãe, não sei o quê, ela deu lá um feedback uma vez, uhum. mas acabou por aí. Porque Então, a acho que a Ingrid boa não tinha amizade filhos, né? permite. A Ingrid Oi? não tinha filhos. A Ingrid não tinha filhos. A Marta tinha. A Aham. Ingrid não. Então, quer dizer, também essa filha vem para a Ingrid também poder maternar um pouco e entender um pouco esse lugar, né? Uhum. Uhum. Muito. Eu queria É. depois falar, depois que Kênia e Yara falarem, eu vou trazer um personagem que eu não citei, mas que está aqui na minha cabeça o tempo todo e eu preciso falar dele. Kênia, Ok. você, querida. Oi, gente, boa Boa noite. noite. É, então, eu fiquei pensando sobre essa questão da temática da guerra, que tá presente antes mesmo da Marta ser correspondente de guerra, né, ser uma Uhum, repórter. Desde lá o romance entre dois jovens e que é interrompido pelo rapaz que vai para a guerra, né? uhum, E quando ele retorna, todo traumatizado, né, com as sequelas da guerra, né, sequelas psicológicas da guerra, aí acontece dela engravidar, né? E, e ele diz, quando ele volta no mesmo dia, ele fala para ela assim, nesse encontro, ele fala, mas eu não vou ficar, não vou ficar uhum, aqui, né? E acontece dela engravidar, e quando há esse encontro dos dois ali na lanchonete, que ela anuncia, que ele conta, né, que conseguiu lá ser um trabalho em San Diego para trabalhar lá no resgate, alguma coisa assim, né, num hospital. E aí ela fala que está grávida. E ele pergunta: e aí? Como é que vamos ficar? Como vai ser? Né? E ela diz para ele assim: vai. Vai, uhum, eu tenho meus pais, eles vão me dar suporte, vai. Então, eu fiquei pensando muito nessa coisa assim, da liberdade dessa personagem, sabe? Ela vai e ela também deixa ir. uhum, Então, assim, ela deixou ele ir, assim, ela não o prendeu, né? Ela também foi, assim, ela foi muito livre, né? Porque vivia lá de um lugar para outro, mas também não prendeu ninguém. E eu acho que ela também não se prendeu ali àquele corpo ali no final, sabe? Ela uhum, disse que não queria mais e ela, eu acho que em respeito
a liberdade que ela sempre viveu, né, que era constitutiva ali do jeito dela de ser, ela quis ser livre para escolher quando morrer, sabe? Eu fiquei Exato. pensando nisso, assim, eu achei muito lindíssimo, né? Muito os É. diálogos, as falas, assim, E muito esse bonitos. fato que você trouxe, né, que desde o princípio ela era uma mulher livre, né? Mas havia um lado da morte, da vida dentro dela, porque ela não brigava pela vida, ela acabava aceitando as perdas de uma forma Uhum. muito natural, né? Então ela viveu muito mais a morte em vida e viveu a vida na morte. Parece que houve assim uma transformação dela nesse finalzinho. Yara, querida, abre teu microfone, senão a gente não escuta você. Pronto. Boa noite a todas. Boa noite. O que a Cláudia falou, eu achei ótimo pelo seguinte: eu estava ouvindo o debate, eu disse, eu acho que eu vou assistir o filme outra vez. Porque o que marcou muito para mim foi essa questão logo do quarto. Você vai ficar no quarto ao lado que for. Tanto é que a Ingrid olhava para cima e nós também, durante o filme, acompanhávamos. A porta está fechada, a porta está aberta, então fomos até condicionados. E nota-se que esse quarto saiu conosco do filme. O Uhum, quarto ao lado, ele está conosco. Ele é a nossa finitude. Observa tal é a nossa finitude. Então, cada um de nós está com um quarto ao lado, porque no filme, não. Tanto é que eu vou rever para ver o que que ela fala. Ela diz: Eu não quero esse quarto, por isso, por uhum, isso. Por isso." O que que ela não quer? Mas ela falou daquele quarto ali. E não era o quarto. Então, eu disse assim: meu Deus, ninguém vai falar no quarto. Aí a Cláudia falou do quarto. Agora, é interessante que a nossa cultura não está mesmo preparado para debater a morte. Mas existe uma médica que ela fez já palestras no Fantástico, diversos programas, uhum. até um livro dela, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena Pena viver. viver. É, Ela é maravilhosa, ela tem muita coisa boa. é. Muita coisa, e ainda diz o seguinte: o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la. Uhum, Interessante. Aí vê, devemos aceitar nossa essência para que o fim seja apenas o término natural de uma caminhada. exatamente, exatamente. Uma coisa assim Mas interessante. aí, então agora eu vou trazer o personagem que ela aparece sutilmente, rapidamente, no início e no fim do filme. Aquela amiga que era amiga das duas e que vai ao lançamento do livro. E ela é que diz à Ingrid que a Marta está hospitalizada, que está Ah, mal. é. E depois, no final do filme, o delegado lá, o homem da polícia, diz para ela: Mas por que que você aceitou ficar com ela? Porque a outra fulana, que era aquela fulana, disse que ela não iria, porque ela não queria participar da morte da fulana. Né? Porque imagina lá nos Estados Unidos que tudo tem que ser dentro da lei, a lei, a lei, a lei, né? É, você acompanhar uma pessoa e ela diz, não sabia nada, ela me pediu para vir para ficar com ela nessa casa, ela alugou essa casa para nós passarmos um tempo. Ela se mantém fiel à amiga, que a outra não. Né? Que a outra, eu me lembrei daquelas amigas fofoqueiras da gente que só querem estar junto da gente para fazer fofoca, para contar de uma, de outra, de outra, de outra, né? A gente, eu falei assim, muita gente aqui conhece muitas assim, né? Então,
a gente vê a diferença da amizade, que é do coração, que a gente não perde, que pode, assim, deixar de ver aquela pessoa há 200 anos, mas quando você reencontra, parece que foi ontem. E é muito bonito o encontro das duas no hospital, justamente por causa disso, porque elas continuam íntimas. Apesar de muito distante, elas continuam íntimas, né? Yara, baixa sua mão e Ana Cristina pode falar. Como é que eu baixo a mão? E agora? Como é que eu Lá na Você baixo? vai reação, no coraçãozinho, Yara, no no coraçãozinho de coraçãozinho, reação, aí você aperta, tem que abaixar a mão. pronto. Pronto. Ah, tá. Agora, eu vou pegar esse gancho da Sueli quando você fala dessa amiga, eu fiquei pensando assim. Eu trabalho na psico-oncologia há muitos anos, desde 2001, mais ou menos, né, na área de oncologia. E aí, tinha uma coisa que as mulheres falavam muito no grupo das mulheres de câncer de mama e, de modo geral, na oncologia, é que muitas pessoas, quando tinham câncer, quando descobriram o diagnóstico, muitas pessoas se afastavam. Pessoas amigas, queridas, sabe? E não é uma questão da amizade ou não, é que a morte é muito difícil de lidar. Assustadora. A doença, o sofrimento do outro. Essa amiga, eu não acho que talvez no outro ponto olhando, não era que não era uma amiga, é que era amiga que não pôde estar nesse momento. Ela é uma amiga que pode talvez estar em outros melhores momentos difíceis, mas não perante a doença e a morte. E tem momentos que as pessoas se afastam mesmo. E não é porque não gostam, é porque não podem. A morte vai ficando muito próxima, não é? É a projeção. Eu estou vendo a minha chegando, estou vendo aquela perda, mas também estou vendo a minha perda. O quarto ao lado, para mim, Yara, na minha percepção, é aquele quarto que nunca vai deixar de estar vazio, porque é o nosso quarto, como você falou. Aquele Uhum, não vai ser preenchido jamais. Essa morte é a morte solitária. uhum, Ela, essa mulher liberta, ela na hora de morrer, ela precisou de alguém. A liberdade, então, nunca vai ser tão grande. Na hora do sofrimento, uma hora é bom ter pessoas, mesmo que sejam só para estar ali. uhum. E tem pessoas que não podem estar, não podem. E eu fiquei muito impressionada com isso, vejo nesse momento agora, e vi na minha vida, nessa carreira, quantas pessoas se afastavam, mesmo amando, mas que não conseguiam estar junto porque era muito difícil. Então, mas talvez a gente pensar um pouco de que pode ser tão difícil que parece que não é amigo, que não gosta, mas é que é difícil a ponto de É, é. você ter que recusar, ter que se afastar. E ela, no final, ela que fala para a polícia, né? Eu não quis Aham, porque ela tinha medo, ela tinha medo que era crime. Eutanásia é crime. Ela aham, podia. Então, assim, todo o medo dela não era de estar ali lidando com aquela perda, que é, também era dela, mas também era da outra, mas dela também, né? Deixa eu é. baixar aqui. Não, porque a morte do outro é a nossa morte. Quando a gente vê a morte do outro, a gente vai na nosso enterro. O enterro do outro, o outro já não está mais ali, mas nós estamos ali nos enterrando. Marcele, querida, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então, eu nem ia falar, não, mas aí eu não resisto. Não resisto, né, Ana? Eu falo Tem que muito. falar, Marcelo, tem que falar, Marcelo. Então, o quarto ao lado, para mim, é, não sei, é um lugar de medo. Um lugar de medo, alguma coisa ali que dá medo. E a Ingrid, ela não quer ficar ali. Ela abre a porta e fala: Esse quarto é muito pequeno. Eu vou ver lá embaixo. E só que o filme não mostra o quarto, se de fato o quarto era pequeno ou não. É. Então ficou assim para a gente elocubrar. Mas eu acho que era um medo dela ficar ali, dela ouvir alguma coisa, agonia, alguma coisa, porque não se sabe como que ia ser. Ela ia tomar aquilo e o que que ia acontecer com ela? É agonizar? Ia ser silencioso? Então, ela estando na parte de baixo, então tinha o código da porta, né? Obviamente me chamou a atenção as cores chamativas, mas eu nunca ia fazer as ligações que Sueli fez. Eu não ia pensar isso nunca, nunca. Mas me chamou a atenção aquele amarelo, vermelho, até a porta, porque deu um destaque à porta ao redor da casa, né, de ser o verde. Já a Ingrid, ela começa o filme falando, é difícil de aceitar algo vivo que tenha que morrer. Ela, quando ela está dando no autógrafo, né, ela vai Uhum. falar isso para uma das meninas. E depois ela tá ali de frente com a Marta faz uma proposta, né, um pedido para ela, e a Marta fala uma coisa que é o que ficou na minha cabeça. Eu vi o filme duas vezes.
porque eu sempre gosto de ver e rever para ver se eu deixei escapar alguma outra visão. Por exemplo, as cores, eu posso ver 3, 4, 5 vezes que eu não ia pensar essas coisas. Mas ela fala assim: eu sempre estive próximo à morte, mas eu nunca estive sozinha. Por isso que eu preciso de você. Por isso que eu estou te Exato. fazendo esse pedido. Porque ela foi para a guerra, ela estava fazendo, era Ela sempre repórter, tinha então alguém do assim, lado dela. ela sempre estava acompanhada. Então ela fala, eu estive. Ela não tinha medo da morte, quem tinha era a Ingrid. Aí a Ingrid vai e fala: eu tenho um medo horrível da morte, e isso me aterroriza. Por que que você está me pedindo isso? Então vai aquele, eu não sei se é a palavra certa, aprendizado ou ressignificação da morte para Ingrid, não para Uhum, Marta, uhum, né? E também eu gostei quando a Marta fala: não dá para ser senhora de si estando em agonia. Porque exatamente. assim, ela era muito individualista, muito, sabe, viveu a vida dela, muito, mostrou muito o sexo, né? E ela sempre, ela estava contando sobre a filha dela, mas só no distante, né? Colocando um espaço entre as duas, fala que a filha nunca conheceu o pai, né? Ela mesma nunca falou do pai para a filha, então também eu acho Uhum, que aumentou esse distanciamento, né? Meio que ela culpou a mãe por ela não saber de nada. Então, quando ela fala que não tem como ela ser dona de si em agonia, porque ela sabia que ela ia morrer, só mas é o que ela falou o que eu achei de bonito ela falar, e eu concordo, que você tem que pelo menos ter dignidade. é Ela só queria ter verdade. dignidade na morte dela, ela sabia que ia acontecer, então ela só queria que fosse digno, É digno e verdade. não estar sozinha. Então, por isso desse pedido, né, dela e no início, a Ingrid fala sobre ela não entender a ideia de um ser vivo, né? Algo vivo morrer. E no final, em algum momento ali, ela fala, quando os policiais já estão olhando a casa e tal, ela vai falar que ela está vendo a Marta pela casa toda. Exatamente. Então, antes era aquela coisa com a E porta, de a Marta, porta, Marcele, né? porque Marta, ao morrer, vive. E ela foi lá para fora, ela imitou a arte daquele quadro, Nossa, que né? mais Tem um lindo do mundo. quadro ali, né? Então ela imita aquilo ali, e igualzinho na espreguiçadeira, né? É, E aí a Ingrid fala que ela vê a Marta pela casa inteira, então ela não tem mais exatamente. aquele pavor, ela não tem mais aquilo. É, Então é eu queria falar isso. isso é muito bonito. Obrigada, Marcele. Olga, Boa noite a boa todos. noite. Bom, eu não sou psicóloga, na verdade, eu sou urbanista, então eu queria era agradecer tudo que foi dito aqui, porque eu acho que foi maravilhoso todos os pontos. Por outro lado, eu sou assim fã tiete do Almodóvar, eu acompanho o Almodóvar desde o início e eu fico impressionada com esse filme, assim, de como ele foi envelhecendo e foi ficando Melhor. mais sensível e melhor, né? E o filme, ele pega todos os detalhes, né? Porque, por exemplo, assim, eu como arquiteta, né, saí daquele filme, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar aquela casa, porque a casa é Uhum, belíssima, né? É uma casa na Espanha. E ela significa, ela para aquele filme ela é fundamental, porque ela é translúcida, né? Ela tá ao mesmo tempo que que liga ela a estilos da ela está natureza, inserida na ela também é natureza, né, transparente, Olga? né? Ela E está ela é inserida na transparente. natureza, ela não destoa. Exatamente. E tem a A- coisa dos dois lados, né? Porque ela é, insere ela na natureza, e por outro lado, ela torna transparente toda uhum, a trajetória dela dentro daquela sim, casa. sim, Então, eu achei isso muito simbólico. E um assunto que para mim é muito importante é a questão da eutanásia, porque eu acho que é uma questão, como a Ana Cristina, né, que diz a morte é muito difícil, a gente não consegue falar disso, né? uhum, E, no entanto, eu acho que a melhor escolha que a gente pode ter é da nossa finitude, né? Já que a gente nasce, né? A gente não escolhe o nascer, a gente, de repente, poderia ter esse direito. Então, para mim, o grande choque foi no final do filme,
que para mim eu achei ele belíssimo em todos esses detalhes de tudo que vocês colocaram aqui, é ela se deparar com uma polícia, Ah, né? Quer dizer, sim. que é uma coisa totalmente fria e que não fazia parte daquele contexto, mas que é real. Eu não sei se vocês assistiram outro filme com Javier Bardem que chama Mar Adentro, que também trata de eutanásia. Uhum, É belíssimo, já numa outra linha, né? Porque nesse filme do Javier Bardem ele fica doente no hospital, mas ele quer o direito de interromper aquilo dentro de uhum. uma estrutura, vamos dizer assim, oficial, né? Então, eu fiquei muito emocionada com o filme para mim ele é muito significativo, e eu acho que o Almodóvar trazer essa questão da eutanásia como assunto, né, é muito importante, porque a Muito gente realmente não importante. consegue tratar disso. Muito É importante. só isso que eu queria colocar. Muito obrigada, Olga, porque. Sueli, Oi. eu acho que a gente devia ouvir um pouquinho agora a nossa professora de cinema que está Ah, aqui. ela vai falar. Nós vamos botar assim que aí Aproveitar, abra a boca dela para ela falar. Né, dona aproveitar uma Suzana? colinha. Né, dona Suzana? Oi, boa noite, é um prazer estar com vocês e um aprendizado. E é tão bom, o que eu fico feliz é a riqueza do cinema como fonte de aprendizado. Meu Deus do céu, como cada um vê de um jeito, como a gente soma, né? Uhum. E eu estou aqui assim, pensando tanto. Eu vi outro filme, enfim. Fala pra gente, Suzana, o que que foi Não, esse eu outro? vi um filme. O que sempre me surpreendeu no Almodóvar é a capacidade dele criar personagens femininas. É Uhum. muito impressionante isso, como ele tinha no começo assim o grande trunfo do Almodóvar no começo foi trazer, assim, na Espanha de Franco, foi trazer a periferia para o centro. Então, ele pegou Uhum. todos os marginais, todos os excluídos, colocou no centro e pegou juízes, empresários e Botou botou na alparcas. periferia. Ele inverteu. É muito, muito interessante. E o percurso cinematográfico do Almodóvar também está ligado ao percurso dele. Ele também está envelhecendo, ele também deve estar pensando na morte, ele deve pensar. E como uma pessoa, assim, realmente ele é muito chocante, muito impactante, porque as cores prevalecem. É Uhum. muito ele não, assim, eu adoro o Bergman, mas o Bergman na morte Uhum. era assim, é uma solenidade nórdica e nós só temos a aprender com isso também. Uhum. Mas porque os filmes se somam, isso é muito interessante. Mas como o Almodóvar não perde a cor. Não. Olha, as coisas, em qualquer idade a cor existe, a cor está presente. Fale com ela, eu Nossa, acho que é um dos filmes mais bonitos que tem. Eu também. sou totalmente apaixonada por Fale com ela. E também, sei lá, esse apego dele à cor deve ter em Sueli, Ana e demais psicanalistas daqui. Vocês estudem a Sueli, falou super bem sobre a questão da cor. Cor é vida, né? E aí, Suzana, cor é o sentimento. Quando a gente dá para uma criança, para um adulto, desenhar alguma coisa, conforme a cor que ele pega, ele já está mostrando ali o sentimento dele, entendeu? Então, é um sentir que, e isso a gente, para Ministro da Silveira, com o trabalho com Aham. os psicóticos, onde ela permitia que eles fizessem as pinturas, etc. Gente, as cores eram a forma do inconsciente ajudar aquela consciência que estava tão destruída, né, a ter um mínimo de organização, né? Muito bom É uma isso. característica muito forte dos filmes dele, como a Suzana falou, né? Ele sempre trabalha muito com Haja, cores, Uhum. pois é. vermelho, Agora, né? Umas coisas aham, agora, como eu estou contente de estar assistindo isso aqui, como eu estou aprendendo, é muito bom, bem. é muito Eu rico. também, eu Agradeço também. demais a Mas é vocês, bom que porque nós aprendemos com ela e ela aprende com a gente. Então é uma via de mão dupla, graças a Deus, né, é Suzy? uma troca. Mas sabe o que é isso? Qual é a base disso?
amizade, Sem confiança. Amizade, dúvida, Então, sem amizade. dúvida. eu acho que o Almodóvar é um cineasta que valoriza a amizade, valoriza a Muito, solidariedade. É muito, muito interessante. muito. Acho que Aquele. vocês não vão ficar livres de mim, não. Azar Não, de não, nós Né? não vocês. vamos, não, nem queremos. Queremos que você esteja Que só com a notícia gente. boa é essa, É, gente? porque você, né, eu também, é um dos filmes que eu mais gosto dele, Fale com Ela, mas Fale com ela, é A Pele que chocante. Eu Habito também é um filme fantástico. Que, Nossa Senhora, ai, aquilo, Ai, não é? pois é. É Dá um impressionante. tremor na alma, aquele filme. Ele Aham. lançou um livro agora, não sei se vocês viram, um livro que ele lançou sobre ele. Não. E nesse livro ele fala muito. Não, lançou agora, eu tenho. Está em algum lugar aqui. Bota Bom, no não vou grupo, achar. mostra pra gente. Mas é o último, se você entrar, é o último livro dele, que é mais ou menos. Ele fala sobre ele em vários tópicos. Ele Uhum, não conta, ele não é um diário, porque ele divide os assuntos, mas ele fala muito da morte da mãe dele. Eu acho que tem muito a ver com esse filme, A Morte da Mãe dele, sim. também. Quando Aham. você lê o livro, Aham. você percebe que tem muita similaridade. Mas o livro é Uhum. maravilhoso, viu? Achei Vocês aqui O Último procurem. Sonho, é isso? O Último Esse, Sonho. exatamente, Último Último Sonho, Sonho. Último Sonho. E Ah, é e tem interessante só porque uma ele não coisinha. é. Ah, Fala, Uma Suzana. coisinha só, como sendo tão espanhol, tão enraizado, nesse é o primeiro filme dele falado em inglês, mas como ele é universal, isso é tão, Exato. não Exatamente. é? e E, como Suzana, eu vou Desculpa, contar para descobriu, Olga. né? vocês uma coisa. Eu, quando comecei a assistir o filme, eu não sabia que era do Almodóvar, não. Aí me chamou a atenção o batom da Juliana Moore. Eu falei assim, gente, essa mulher nunca foi de botar esse batom nessas cores vibrantes. Depois que eu, quando vi que era Almodóvar, eu falei, é ele. É ele na Tudo. boca. É ele se mostrando ali, entendeu? Ai, gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. São as cores da Espanha. É aquele calor espanhol, né? Eu tinha um sobrinho que foi fazer faculdade nos Estados Unidos, Bernardo, filho de uma grande amiga minha, e Bernardo fez artes de tal coisa. E o professor dele dizia: Eu só aceito as cores que você coloca nas plantas, porque eu sei que você é de um país tropical. Porque outros não conseguem trazer essa cor. Entendeu? Eu acho muito bacana isso, né? Como é que As cores não mentem. não mentem jamais, né? Elas se impõem a gente, elas se colocam. É muito interessante isso, é muito bonito, muito bonito. Agora, Suzana, aproveitar você aqui, tenho visto, ter lido que teve influência do livro da Sigrid Nunes, que fala sobre um livro dela que fala sobre a questão da vida das pessoas. Foi influenciado, o Almodóvar foi no livro dela, que ganhou um prêmio em 2018. E Sigrid Nunes, ela Como é é que é o uma nome Nova do York. livro? Não, é o nome da autora. O livro Sim. chama-se O que você está enfrentando? Ah, tá. E ela faz uma autoria, estava até querendo lembrar, porque a Juliana está autografando um livro, Aham, né? E aham, ele aham. foi na fonte dessa autora, que inclusive ela escreve sobre as memórias da Susan Sontag, Susan Sontag fala sobre a Sim. morte, né? A Uhum. doença como metáfora, e ela morre de câncer há muito depois até. Então, assim, veja como é que ele foi nas fontes lá, além de que eu fui ver a foto dele aqui agora, ele está de cabelinho branquinho, né? Aquela Ai, coisa tá com o cabelo jovial, e o branquinho. cabelinho todo branquinho, então assim, como Tá e igual o as fotos Luizinho, Luizinho. Almodóvar tá igual você. Como todas nós, né? Porque a gente não, pinta e o Não, como cabelo. eu sei que é, ele tá igual a mim. Tem umas pessoas que disfarçam aí, mas eu tô com cabelo branquinho. mas como as artes se entrelaçam, né? Porque a gente vai sempre tendo uma fonte ali aqui, que eu estava querendo lembrar, quem falou, a Marcele está aí, do livro que ela estava autografando. Marcele, eu não estava lembrando qual era o título. Aham, Aham. E era um aham. livro inspirado nessa autora Nessa que mulher. eu fui procurar para ver se, Eu sobre o livro, tentei que eu queria saber ler, que eu livro não era esse. consegui. Não, mas é baseado nisso, não aparece o livro. Mas tem essa Hum, base, pelo que eu foi ali sobre essa perspectiva de que ele foi nessa fonte. São várias histórias
que essa autora tem nesse livro, e que uma delas é de uma pessoa com terminal de câncer que também quer trabalhar essa própria finitude. Então, uma das histórias, mas tem várias outras também. E que legal a gente poder ter acesso, né, a saber esses outros autores também que Isso, conversam nessas isso, fontes diversas aí, como a Moldova, que é. ele bota isso. E a cor, eu acho a cor também do seu livro é uma cor divina, mas você botou muito bem, como todo mundo aqui. Mas eu penso porque a Tilda, ela é uma pessoa, uma personagem. Eu acho que talvez até a pessoa dela não só uma personagem monocromática, né? É, Uma é. cor só. Então, tudo que você coloca nela tem uma, Tem né, uma expressão desce, imensa, né? porque ela é muito, ela assim, é um anjo, ela é um demônio, ela é uma coisa assim que fica até meio anjo, assim, mas quando você bota uma cor, ela vive totalmente, né? É, E ela é uma atriz, para mim, assim, eu sou encantada, mas ela é, tem essa é um coisa meio ser humano, monocromática, ela ela é deve muito ser um ser estranha, humano mas ela, espetacular. qualquer coisa que bota, E aí fica a atriz espetacular que mora, nela. que habita nela deve trazer esse ser humano Ela deve, ela é muito, muito interessante. Não, a porque Julia eu me Moore lembro que a também é primeira vez encantadora. que eu vi essa mulher foi numa. Eu não sei se aquilo era série, o que que era aquilo, se era minissérie, que era dos anjos, que ela era um anjo de Nova York, não sei o que tinha vários. Me esqueci o nome. Sim, sim. Aham. Gente, é um espetáculo, é um espetáculo. Ela Ela aparecia, sem falar, ela já sem falar, já tem tudo né? né, uma Muito coisa. Ela bonita. não é deste mundo, Não, né? Não é, Não. ela não é. Ela parece um é alien uma do tempo passageiro, alienígena, é né? uma Ela é alienígena. uma coisa diferentérrima, É, assim. Ela encaixa em tudo, ela é meio que, né, camaleoa, ela tem metamorfose, ela é muito é, diferente, é. gente, ela é muito interessante. E Ela é uma pessoa engraçado, muito uma interessante, pessoa que eu né? vejo É. como ela no sexo masculino é Sim. aquele rapaz que fez Ela, que fez o Gladiador. Como é o nome dele? Joaquim Phoenix. Isso, Joaquim Phoenix. Eu acho ele a Tilda no masculino, entendeu? Que ele Interessante. também faz umas transformações na apresentação dele como pessoa muito interessante, É mesmo. bacana. Porque tem um que Enfim, não samba de um amigo. essa Maravilhoso. Encontro. essa quenturinha dos amigos assim ajuda muito a gente, né? A Sim, ter coragem de falar sobre a morte, porque é na verdade. verdade é uma coisa desconhecida e a gente tem medo do desconhecido, É. né? Então, Ô, esse Ana, Eu posso contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando meu pai estava no último dia dele de vida, né? Eu cheguei num jantar que eu fui rapidinho, que foi o casamento de um sobrinho, e quando eu cheguei, a cuidadora estava dando a água para ele na colherzinha. E meu pai, assim, e eu falei para ele, papai, vai embora. Você não tem mais o que fazer aqui. Esse corpo não merece mais você. Parte, vai embora, porque você não precisa mais, nós está tudo bem, estamos todos bem. E naquela madrugada, 15 para as 4, 10 para as 4, bateram na porta do meu quarto de uma forma que eu vou tentar reproduzir aqui para ver se vocês escutam. Eu abri a porta, levantei, abri a porta, não tinha ninguém. E meu pai estava no quarto ao lado. A porta dele estava aberta, mas eu não tive coragem de ir lá botar a mão nele. Eu voltei para a cama, fiquei quieta, falei assim: se ele morreu, a cuidadora daqui a pouco, porque a gente botava babá eletrônica para ela ficar no outro quarto, porque ele dormia com a minha mãe. Aí passou assim uns 5 minutos, nem isso. Aí bateram assim na minha porta, uma batida super suave. Aí eu abri, ela falou assim: Sueli, o seu paizinho, eu falei, já sei, ele morreu. Bom, um ano depois, não, meu pai morreu em setembro e ia fazer um ano que ele morreu, mas era o dia do aniversário dele, 3 de agosto.
À 1h30 da manhã, a mesma batida na minha porta. Eu acordei aquele susto assim, aí me lembrei, é aniversário de papai. Ele faria anos hoje, não sei o quê. Era madrugada, né? De 2 para 3 de agosto. Só que no dia seguinte, 2 dias depois, sei lá, Noêmia entra em contato comigo e fala assim: Sueli, Antônio Carlos morreu. Antônio Carlos era uma pessoa muito próxima a mim, que eu gostava demais dele, ele gostava demais de mim, conhecia ele desde garoto. Eu falei: o quê? Eu sabia que ele estava internado, que ele estava mal, não sei o quê. À 1h30 da manhã, justamente no horário que bateu na minha porta. Bom, aí deixa eu contar para vocês, que vocês agora vão ver também que as batidas na porta nem sempre são da casa da gente. É, no sábado, sim, porque era sábado para domingo, de madrugada de sábado para domingo, o Papa morreu na segunda-feira, não foi? Na madrugada de sábado para domingo, bateram na minha porta da mesma forma, a ponto de eu dizer assim: pode entrar. Aí falei: pode entrar. Nada entrou. Eu aí me levantei e fui correndo ver Fred, porque meu marido fica também num quarto ao lado. E aí eu sacudi: Fred, Fred. Ele: Eu falei: não, tudo bem. E aí falei para minha filha: gente, alguém vai morrer. Eu pensei que era minha tia de 98 anos, que está muito, muito velhinha, muito. Mas não morre, não. Aquela é danada, ela fica segura. Tem Você um. vai ficar assim, Sueli? Eu não, porque eu tô. Aí ela, coitadinha, já está com os pés machucados, com artrose, não, aquele negócio que dá na pele. Magrinha, Cara, magrinha, escara. Vai fazer 99 anos agora, dia 9 de maio. Eu pensei que era ela. Aí, quando foi o Papa. Eu falei para a Larissa: Larissa, não, a morte não bate só para os pessoas. Não. O Papa também foi avisado que ele ia morrer. Que engraçado, a Noêmia eu não fui avisada, mas a Noêmia eu sabia que ela ia morrer. Porque eu estava lá no momento que teve assim, aquela visita da saúde, que ela abriu os olhos, olhou para a gente, aí eu chamei a Tatiana: Tatiana, vem, fala com tua mãe. Aí a Tatiana falou, meu filho, que era afilhado dela, falou com ela também, e eu disse a ela: "Ó, onde você for, eu vou atrás de você, você pode ter certeza." E aquele dia, 2 dias depois, ela morreu, entendeu? Então, Vamos todos atrás dela, Sueli, pode vamos acreditar. todas. E vamos encontrar Vamos nos todas lá. unir todos lá em algum lugar. É, A amizade tem que continuar, né? sim, Amiguinhas para sempre. Isaura, que bom te ver, querida. pois é, ela tá tendo que sair. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, Tem convidar alguém que queria para. falar alguma coisa, Sueli? Peraí. Quem queria Ah, falar mais alguma coisa? Eu, Marcele? Marcele, eu. fala. Marcele, desculpe, Marcele. Sueli, esses dias eu falei assim, ô Ana, tem como você deixar uma carta para quando você morrer eu ficar com Sueli, para ela me pegar, para ela me tratar? Marcele, mas se eu for antes da Ana, você pode Tá, ficar vai com Ana antes, Marcele. Cristina. Vai antes. Marcele. O que Eu que falei, foi? O que que Ana, foi, Marcela? Ana, Vamos fazer um combinado, é isso? Ou então você eu pode falei, ficar com a minha Ana, faz filha, uma Larissa, que é Tá carta. mais gravado, novinha. gente. Tá aí, vai ficar gravado. Eu falei, Ana não quis, ela falou que ela não ia fazer nada, que eu não ia precisar. Tomara. Mas eu falei assim, Ana, né, vai que aconteça alguma coisa com você, faz uma cartinha pra Sueli me pegar, pra ela cuidar de mim. Mas Sueli Gente, vai antes de você mim, não Marcele. pense que Ana vai na minha frente, não. Se Deus quiser, eu Não vou vou, antes não. dela, hein? Presta Minha atenção. mãe foi só com 99. Ih, Ana Ai, Fala, meu família aí. Solange, o que que você quer dizer para nós, querida? Oi, Solange.
Queridos, olha, eu cheguei tarde, que amanhã é feriado, enfim, minha vida estava atrapalhada. Mas eu agora, com a fala de vocês, eu me lembrei de uma peça que eu assisti no Fashion Mall e eu juro que eu já assisti 2 vezes, porque é fantástica. A vida passou por aqui. Ai, que Alguém aqui já maravilha, que assistiu? título O título é bonito. lindo e é um casal que eles trabalharam juntos quando jovens e se encontram no fim da vida. Então, o tempo inteiro vai ao passado e ao Que presente, ao barato. passado e ao Não é, presente. não é com Legal. aquele um ator de televisão que faz o papel e a Irene Ravache? Não, É não. esse? Irene Não. Ravache fez o quarto, como é que é? A Vida Despejada, né? Ah, Alma é. Despejada. Esse é A Vida Passou por Aqui. E está no Fashion Mall e eles estão assim prorrogando o encerramento porque está a casa cheia todos os dias. Graças a Ai, que Deus, que bom, legal. né? E ele pede, né, que ele não quer, ele era do samba, né, da gafieira, e ele não quer choro no enterro dele. Então ele pede que a missa, né, que tenha uma macarronada, uma massa com molho de tomate e manjericão. E aí termina ela falando com ele, né, olha, foi legal, todo mundo gostou, teve samba, Ai, que e o barato. máximo, porque ele deixou isso, né, com ela. E aí ela estava dando as notícias para ele. A peça é de uma beleza, de uma sensibilidade, com um texto tão legal que vale a pena. Quem é Aí. de Niterói, vale a pena vir para o Rio, para o Vale Fashion a Mall pena ir para para aí. assistir. Vale a pena ir É só assistir. sábado e domingo e é cedo, tipo 18, 17h30. Sei. Eu vou mandar para você, Sueli, você encaminha para Manda, manda porque sim. é imperdível. E E vale a sobre pena a falar gente, sobre a porque morte, eu é queria tão dizer que eu já difícil, falei. né, falarem. Geralmente, quando fala sobre a morte, você fala fazendo palhaçada. Eu me escapuli falando da amizade, né, Sueli? Você, graças a Deus, falou da amizade. Porque Eu só queria falar uma coisinha, uma coisinha. pode, Eu Fala, pode não falar. querida, conheço a tudo que você profissão das quiser. outras pessoas, eu não conheço, mas, Ana Cristina, eu quero te dar parabéns pelo seu trabalho. Realmente você deve ajudar muita gente, você deve ser muito forte, porque é muito impressionante o que você faz. Eu fico, se tiverem outras pessoas que fazem trabalho semelhante, minha total admiração. Eu realmente fico assim, olha, você é muito importante. A Cristina é uma Nada. pessoa Mas É isso, você maravilhosa. sabe verdade. que Parabéns. eu já dei várias escapulidas, porque lidar com morte, com câncer, é muito doloroso também. É. Câncer, né? Até que a gente tem na vida real aqui, né? Mas uma coisa, eu estava pensando sobre isso, eu estou falando contar um caso agora interessante, uma amiga querida, que não é nem daqui, ela é de São Paulo, ela está separada há muitos anos, um filho já adulto, já está casado, e ela reencontrou o primeiro namorado dela de 45 anos atrás. E ele está com Nossa. câncer em estado paliativo, cuidado paliativo. E ela vai ficar com ele até o final dele. E é uma Ai, que história coisa linda, porque eles estão bonita. num amor, assim, eu estou emocionada, porque assim, a gente conversa muito, o Luiz até conversa com ele, né? E assim, uma história bonita, porque ela está vivendo um amor, um fim já praticamente definido. Mas Isso é ela muito não quer de bonito, jeito nenhum né? abrir mão da felicidade nela nem ele. Uma coisa ali, gente, emocionante. Ou seja, como é que o amor, na verdade, ele supera a vida, supera a morte, supera a doença. Verdade. Não no sentido não romântico, né? O amor do Não, afeto, o de amor estar que junto, né? é vida, que é Oi, Verdade. eros, gente, o né? Que é amor tem que cuidar da vitalidade, vida e né? cuidar o amor tem que É. cuidar da vida e da morte. Né? Claro. Isso. Acho que Exatamente. Na verdade, o que dá sentido à vida é isso, né? O que a gente É, vai fazendo com isso, né? é, E eu tô achando uma história linda que parece assim que é a história de. Porque, na verdade, o filme, a arte é a vida, né? Não tem separação. Mas é uma coisa que eu nunca vi tão perto, alguém que fala, não, eu quero ficar com você até você morrer. E já conheceu um estado paliativo, assim. E retomou um amor, Suzana, lá de trás, como se fosse eles há Que 45 anos. Ela coisa. tem minha idade, mais ou menos 63 anos. Eu achei muito lindo. Eu falei, gente, que coisa mais mas linda. você Como vê a que vida tem também umas dá tempo coisas que de são rever uma história maiores, mesmo na morte. né? Tem umas coisas que são Que maiores Então, que coisa. nós, né? Que estão escritos de aquele É, das estrelas, né? E aí aí nas não é de estrelas a estrelas. coisa acontece, né? É. É fantástico. você lembra, Ana Gente, Cristina? A gente estava falando, eu e a Ana Cristina, um trabalho que a gente Ela foi no nosso fazia, grupo Def Café da Morte. Def Café. Então, uma amiga nossa estava falando que o pai dela disse que todo mundo que morre, ele fala que foi para o Paraguai, ele não fala que morreu.
Eu fui visitar meu irmão no último dia que ele estava vivo, ele já estava doente. Ele falou para mim, Ana, não falou Ana, não, já estava meio para lá. Ó, vocês têm coragem de ir, gente? Vocês vão para o Paraguai? Aí eu vou para o Paraguai. Não dá, E foi não. uma coisa assim impressionante aquilo, né, Ana Cristina? Que Muito. ela Não, a gente vai retomar nosso grupo, que a gente ficou na pandemia, começamos, deve Café Nikit, é uma franquia mundial. Começou lá em Londres, tomando chazinho, lá o John Wood com a mulher e a mãe, falando sobre morte de uma forma bem quebrando tabu. Isso estou falando 2009, 2010. Isso virou mundial, tem no Brasil todo mundo todo. As pessoas se escolhem. A gente, a Travessa nos acolheu, a Livraria Travessa Quicaraí, É, e a deu um Travessa espaço online legal também para tem lá. vocês, Então, estão né? todos Então, convidados. mas A se próxima alguém. reunião eu vou pedir para avisarem a vocês. É Ah, muito bom, não sim, tem sem nada de psicologia, dúvida. não, hein? É aberto, a gente pega os livros, então a gente traz os livros que é para falar com criança, enfim, só para pegar trechozinhos, como a gente pega poetas também, e para falar de o que a gente quer falar, assim, né? Coisas Então, que. mas se alguém convidar para ir para o Paraguai, falar que foi para o Não, eu não Paraguai, quero ir para o Paraguai, Eu porque não senão quero a gente vai ir. direto para a morte, pelo que, segundo essa. Gente, coitado, mas esse homem escolheu logo um lugar horrível para ser a morte, né? Paraguai, que podia dizer assim, vai para Londres, não é não? Saudade do Né? Paraguai. É. Mas Paraguai está pertinho, minha filha, muito pertinho Não, também. pois é, mas Londres é daí longe. Londres é mais É o quarto ao distante. lado. Vai Mas no olha quarto ao só, lado. gente, Vamos no país ao lado, é é, melhor. mês que vem vai ter Ana Cristina com hum, Patrícia e com a minha Larissa, filha, que vão todas falar convidadas. sobre a todas convidadas. adolescência, aquela série maravilhosa. Eu custei a ver a Gostei. beça, sabia? E eu já assisti e fiquei com muita pena daquele pai, muito mais do que da mãe, É? porque aquele homem pensou que o filho era ele, e o filho não era ele, o filho é o filho. E ele queria o tempo todo não fazer o que o pai dele fez com ele, né? Sem spoiler, Sueli, sem Sem spoiler. spoiler. Não, É, mas outro dia Ana, eu você lembra que eu te escutei. falei, né? O Outro dia eu quê? escutei uma coisa muito interessante. Eu estava vendo no curta coisa sobre jazz. Não vou saber quem foi a pessoa, mas eram aqueles americanos, o jazz muito legal. O Fred gosta, a gente ficou assistindo. E um deles falou assim: meu pai era pedreiro. Todo sábado ele me dava uma surra, tivesse motivo ou não tivesse motivo. E ele se tornou um grande jazzista, um grande músico de jazz. Eu falei, bom, então não deve ser muito a surra que cria problema nas pessoas, não. Eu acho que não dar qualquer limite é que cria problema nas pessoas. Porque aí a vida vem para dar um limite de forma dramática, né? Terrível. Gente, olha, muito obrigada a todos pela Obrigada a presença. vocês. Vamos repetir no mês que vem com a nossa querida amiga Ana. Depois nós vamos ter outros colegas que também vão falar, e aí a cada mês a gente vai trazendo as novidades, tá bom? Gente, Beijo, boa beijo noite. grande para vocês. Boa Fiquem com noite, muito Deus. Prazer obrigada, estar muito com vocês obrigada. todos, tá? Um beijo para Tá, todos. Boa beijão. Tchau, noite. Boa tchau. Tchau, noite, tchau. Tchau. Obrigada, Ana. obrigada. Beijos. Tchau.